pessoal! Dando continuidade ao nosso estudo sobre termos da oração, mais precisamente sobre termos integrantes da oração, eis-nos aqui para estudar complemento nominal e agente da passiva. Você sabe qual é a diferença? Já ouviu falar nesses termos da oração? Não, você nunca ouviu falar? Por favor, não se preocupe, nós estamos aqui justamente com esta ideia, compartilhar conhecimentos a fim de que nós possamos, no final das contas, diferenciar esses dois termos da oração, ok? Pois bem, complemento nominal. Eu trouxe para vocês aqui 3 exemplos para que a gente possa pensar sobre o que nós já estudamos. 3 exemplos de frases muito metodológicas, simples, com uma linguagem bem acessível, para que vocês possam pensar junto aqui com Vivi. Frase 1. Os alunos de Vivi no Enem necessitam de carinho. Frase 2. Os alunos de Vivi no Enem necessitam urgentemente de carinho. Frase 3. Os alunos de Vivi no Enem têm necessidade de carinho. O fato é, afinal de contas, quando eu penso na expressão de carinho nas 3 orações, nas 3 ocorrências, eu posso afirmar que elas têm a mesma função sintática? A minha pergunta para vocês é esta. Então, ao que eu devo recorrer? Aos universitários? Não, gente, não precisa de jeito nenhum. Olhe a que ele se refere. Essa expressão de carinho se refere a um verbo, se refere a um nome? Que tipo de verbo é esse? Então vamos lá. Os alunos de Vivi no Enem necessitam. Quem necessita? Necessita de algo, de alguém, de alguma coisa. O verbo necessitar tem sentido completo? Não. Ele é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto pede complemento. Complemento com preposição. De que tipo? Objeto indireto. Muito bem, pessoal. Então, de carinho funciona como objeto indireto do verbo necessitar. Aí, de novo, eu digo em 2. Os alunos de Vivi no Enem necessitam a mesma pergunta. De quê? De carinho. Objeto indireto. Muito bem, pessoal. Então, de carinho, novamente, funciona como objeto indireto. Mas eu estou dizendo que é urgentemente. Vocês perceberam que esse termo urgentemente funciona como um termo acessório? Afinal de contas, na frase 1, eu li sem ele. E vocês não sentiram, ou melhor, não é sentir falta, vocês nem sabiam que ele existia. Então, se é um termo acessório que se refere ao verbo, indica uma circunstância, muito bem. Tem função de adjunto adverbial. Mas em 3 eu estou dizendo que os alunos de Vivi no Enem têm necessidade. A pergunta que não quer calar. De quê? De carinho. Perceberam, queridos, que eu transformei o verbo em nome? Os alunos de Vivi no Enem necessitam. De quê? Os alunos de Vivi no Enem têm necessidade. Então, o que a gente pode concluir aí? O verbo não tem sentido completo. O nome não tem sentido completo. Então, toda vez que nós tivermos um nome na oração que não tenha sentido completo, o que ele precisa? De um complemento nominal. Então, tá aí a diferença. O complemento nominal é um termo preposicionado sempre, tem função passiva e tem a função de completar o sentido de um nome. O objeto indireto tem a função de completar o sentido de um verbo. Então, tá aí a diferença. A semelhança é que ambos vêm com preposição. Tudo bem? Vamos lá. Então, eu disse a vocês que existem nomes que não têm sentido completo. Vivi, qualquer nome da nossa língua portuguesa não tem sentido completo? Não, muito pelo contrário. Como eu disse a vocês, assim como nós temos verbos que não têm sentido completo, do tipo transitivo direto, existem alguns nomes do tipo substantivo, adjetivo ou advérbio que não têm sentido completo. Quando eu digo, o povo tinha necessidade. Gente, se eu dissesse o povo tem necessidade, ponto. Você ficaria satisfeito? Porque eu mesma não. O povo tinha necessidade de quê? Ah, gente, eu estou dizendo que é de alimentos. Então, perceberam que esse substantivo não tem sentido completo? Então, se ele não tem sentido completo, ele precisa de quê? De um complemento. Então, de alimentos tem função de complemento nominal, porque completa o sentido do nome necessidade. Mas quando eu digo, por exemplo, que este remédio é prejudicial, ponto. Este remédio é prejudicial a quem? Este remédio é prejudicial a quê?
Então, e nós temos aí um adjetivo. Tem sentido completo? Não. O que precisa? Complemento nominal. Então, ao organismo funciona como complemento nominal. Mas se eu digo falou favoravelmente ao réu. Falou a quem foi? Ao réu. Percebam que favoravelmente indica o que, minha gente? O modo como foi falado. Vocês concordam comigo? Falou favoravelmente. A quem foi que foi falado favoravelmente? Então, nós temos aqui um adjunto adverbial de modo que tem o papel, nesse caso, de assessorar, não é completar. O adjunto adverbial tem o papel, né, de termo acessório da oração. Então, favoravelmente é um termo que tem função adverbial, que tem o papel de auxiliar, né, morfologicamente a função do verbo falar. Se acessório refere-se ao verbo, tem função de adjunto adverbial. Tudo bem, pessoal? Mas esse advérbio tem sentido completo? A pergunta mais importante para agora é essa. Falou favoravelmente. Ponto. Mas quem fala favoravelmente a alguém ou a algo. Então, ao réu tem função de complemento nominal, uma vez que completa o sentido de quem? Do advérbio favoravelmente. Então é isso, gente. O complemento nominal, ele sempre vai se referir, né, a um substantivo, a um adjetivo ou um advérbio. Tem sempre o papel de completar o sentido desses nomes. Mas espera aí, Vivi. É todo substantivo, é todo adjetivo, é todo advérbio ter sentido completo? Não. Essa necessidade você vai sempre identificar de acordo com o contexto. Então, se eu digo, Cecília tem orgulho. De quê? De quem? Então, nesse contexto, o substantivo orgulho não tem com sentido completo. Precisa de quê? De um complemento nominal. Ricardo estava consciente. Consciente de quê? Vocês estão vendo como essa pergunta, ela ocorre meio que espontaneamente? Quer dizer, meio não, totalmente de forma espontânea? Esse adjetivo de sentido completo? Não. Então, de tudo tem função de complemento nominal. A professora agiu favoravelmente. A quem que ela agiu favoravelmente? Esse advérbio, quer dizer, ele não tem sentido sozinho. Logo, ele precisa de um complemento nominal do tipo aos alunos. Lembra dessa frasezinha básica, né, que a gente vê espalhada em quase que todos os cantos, né, do mundo? Fumar é prejudicial, ponto. Se a frase fosse só essa, fumar é prejudicial, ponto. Faria sentido? Faria, porque a gente já internalizou. Pena que nem todo mundo o quê? Respeita. Mas quando eu digo que fumar é prejudicial, ponto, tem que ficar a interrogação. Fumar é prejudicial a quê? Aos pulmões, à garganta, à saúde, ao ambiente? Fumar é prejudicial a quem? Aos idosos? Vocês estão entendendo? Então, é isso que a gente precisa observar. Então, fica claro para vocês que, a partir do momento que a gente identifica que um substantivo, que um adjetivo tem sentido completo, precisa de quê? De complemento nominal. Então, o que a gente percebe aqui? Quando eu digo trecho impróprio para banho, risco à saúde. Então, como é que está esse trecho? Impróprio. Então, na verdade, impróprio não tem o papel de completar o sentido do nome. Impróprio aqui tem o papel de trazer uma característica ao nome. Então, o que a gente sabe é que se não completa o sentido desse nome, tem função de quê? De complemento nominal. Mas eu estou dizendo que esse trecho está impróprio. Para quê? Para quem? Aí sim, esse adjetivo tem sentido completo. Então, ele precisa de quê? Para banho, tem a função de completar o sentido desse nome, desse adjetivo. Risco, ponto. Se só tivesse risco, ponto, ele faria sentido? Também não. Então, risco. A quê? A quem?